Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia? Passaram bem de ontem para hoje? Não? Passamos, né? Graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Ele tem provido tudo aquilo que é necessário para que a gente tenha uma vida confortável aqui nessa terra. E esse é o momento em que a gente agradece, que a gente louva o nome dEle. E eu queria convidar vocês a colocar em pé, pode ser? Nós vamos cantar uma música que fala justamente disso, quanto nós devemos ser gratos e devemos louvar o nome de Deus em toda e qualquer circunstância. Então a música se chama Sejas Louvado, que você possa louvar de todo o seu coração. É uma música bem animada. Se você está cansado, esse é o momento que você vai acordar, dar aquele up. Vamos lá? Louve o nome de Deus, cante junto com a gente. Quem não conhece, ela é simples e a letra é bem rápida. Então vamos lá, cante junto. 3 e 2 e... Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que eu mais quero. Mais uma vez, seja louvado. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que eu mais quero. Habita em minha vida e lava os meus pecados. Transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados. Transforma por inteiro. Eu me entrego. Essa é a letra, gente. Vamos fazer diferente agora. As mulheres começam essa primeira parte e depois os homens vão repetir, pode ser? Então vamos lá, mulheres. 2, 1 e foi. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que Vamos eu lá, mais quero. homens agora juntos. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor. Ele é o que eu mais quero. Quero todos juntos. Habita em minha vida e lava os meus pecados. Transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados. Transforma por inteiro. Eu me entrego. Agora tira lá do fundo do coração. Habita em minha vida e lava os meus pecados. Transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados. Transforma por inteiro. Eu me entrego. Amém? Essa última frase, ela fala bastante do que nós iremos cantar agora. Ela diz, eu me entrego. E esse é o momento que você vai entregar o seu coração a Jesus. Nessa música que nós estamos cantando durante toda a semana, desde sábado, e que ela já está muito na ponta da sua língua. Então eu queria convidar você a cantar de todo o seu coração, entregando de fato o seu coração a Cristo, permitindo que Ele entre e faça morada dentro dele. Então, por favor, o meu pedido agora é que você solte a sua voz. Não se importe se você vai se desafinar, se você vai cantar errado, apenas solta a voz. Para Jesus vai chegar bonitinho, como se fosse o Dodge cantando, o Fernando e todas as meninas aqui, tirando eu. Então vamos cantar de todo o nosso coração, vamos lá? Soltando a voz, gente. Abre esse pulmão, louva esse Deus. Vamos lá.
Cante. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Cante. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Amém? Nesta noite, cada um de nós é convidado a orar pela letra I, pelos integrantes da sua família. Nós teremos, então, um minutinho para cada um interceder pela sua família e depois a gente vai estar finalizando, então, com uma oração aqui da frente, ok? Aqueles que puderem são convidados a se ajoelhar, então. Pai de amor e de bondade, nesta noite, Senhor, nós estamos prostrados para te agradecer pelo teu grande amor, pela tua condução, pela sabedoria que nos deste em mais esse dia que vencemos. Te agradecemos pela oportunidade, pela liberdade de podermos estar te adorando em paz e segurança.
Te agradecemos pela nossa família, muitas vezes fraca, muitas vezes falha, mas, acima de tudo, Senhor, queremos te pedir que tu venhas completar em nós o incompleto que existe em cada um. Que tu possas estar fortalecendo as famílias aqui da igreja. Que todos os nossos queridos possam se sentir ungidos por ti, tocados pelo Espírito Santo, e que tu possas estar nos transformando, nos habilitando assim para um dia nos encontrarmos contigo nas nuvens dos céus. Te agradecemos, ó Pai, por essa semana de oração, onde corações estão sendo tocados, vidas transformadas, e nós estamos sendo convidados a cada noite a estarmos mais perto de Jesus, nos preparando para o encontro glorioso. Queremos te pedir, ó Deus, que tu venhas nesse instante estar com o pastor, que ele seja um instrumento teu, abra o nosso coração, a nossa mente, para que a mensagem encontre acolhida em nós e possa transformar aquilo que precisa ser transformado. Ó Pai, somos fracos e falhos. Te pedimos que tu venhas a nos aceitar, a nos habilitar, nos transformar pela ação do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou cantar 2 canções, uma no começo e uma no final. Mas estava pensando, né? Não sei se você sabe, eu trabalho com produção de vídeo e muitos dos trabalhos que a gente faz são gravação de videoclipe, né? Para o pessoal adventista, do Novo Tempo. E eu convivo muito com artistas, né? Cantores profissionais, assim. E quanto mais eu ando com eles, mais eu sei que eu não canto nada, né? E eu fico pensando, poxa vida, a gente ainda se mete a fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque Deus ele permite que a gente, cheio de imperfeições e defeitos, a gente possa louvar e cantar. E eu sempre tento trazer canções que falem comigo primeiramente. Todas elas eu sempre escuto muito, são músicas que mexem comigo em algum momento, e eu tento transmitir, de alguma forma, essa mensagem que tocou meu coração em algum momento, e espero que, através dessa canção, Deus fale com você também, assim como Ele falou comigo algum dia. Tá? Essa canção é muito especial, e ela fala sobre confiança em Deus, sobre a onisciência dEle, que tudo sabe, tudo vê, e se a gente entregar os caminhos na mão dEle, tendo a certeza de que Ele vai fazer o melhor, a gente vai viver mais tranquilos e mais leves, porque Deus leva os nossos fardos. Pra onde vou correr, se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou fraco, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber me dá um rumo em meio a Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Deus grande em poder, puro e
perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor me leva além e me direciona para o bem, me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem desse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar, vou confiar. Amém. Vocês receberam o número, né? O sorteio. Parece que eu esqueci o número hoje, né? Mas como diz o pastor, eu não esqueci, foi de propósito para vocês não falsificarem. Então, imagina que eu não esqueci, tá? Alguém não recebeu? Gente, antes de qualquer coisa, primeiro eu quero realmente agradecer bastante o Fernandão. Esse cara, ele realmente ele canta para a honra e glória de Deus. Então que ele possa continuar cantando, porque toda vez que eu escuto, nossa, é muito bom. A voz dele é maravilhosa. Que seja para a honra e glória de Deus. Ó, a lembrança que nós temos hoje, eu queria isso aqui, mas... tomara que eu ganhe, né? Mas eu torço por vocês também, obviamente. É uma caneca do This Is Us, feita pelo jovem Se Liga. Ó, isso é exclusiva. Então, ó, outra coisa. Não vou quebrar, calma. Outra coisa, a gente quem vem todos os dias recebe, como vocês sabem já, o folhetinho, o papelzinho do sorteio, certo? Ao final dessa semana, quem tiver os 6 papeizinhos do sorteio vai concorrer tipo, a um super prêmio, que vem um kit cheio com todas as coisas que a gente está fazendo aqui, tipo isso, né? Só que mais coisa ainda, então. Mais um presente. Pô, é coisa pra caraca. Não, brincadeira, sério? Não, né? Falaram que veio um PlayStation, eu achei estranho, mas não é não. Então vamos lá. Johan, já estamos com os números
Deixa eu ver aqui meu número, acho que é 30. 39, quem que é 39? Oh! Parabéns! Vem aqui, Bia. Vem cá. Vem cá, Bia. Vem cá. Vem cá. Ó, pega com bastante cuidado, hein? Bastante cuidado. Mas antes, ó, vamos tirar uma fotinha aqui com a tia, ó. Olha aqui, Bia. Aqui, ó. Dá um sorrisão. Coisa mais fofa, né, gente? Volta lá pro papai. É isso, gente. Que Deus possa estar abençoando essa grotinha também, né? Que a gente possa ver ela crescendo em estatura e graça. Gostaria de propor um momento de oração para a gente pedir perdão por ter cobiçado uma caneca agora. Alguém aceita esse apelo aí? Quer se unir comigo nessa oração aí? Porque que caneca linda, né? Cobicei fortemente. Não deu certo. Tudo bem, gente? É bom nós estarmos juntos aí mais uma noite. E é bom a gente sentir em casa, né? É muito interessante ver dia após dia. Eu me sinto assim, todas as semanas de oração que eu tenho o privilégio de fazer. É muito legal ver como a gente vai se sentindo parte dessa comunidade, né? Talvez você não esteja sentindo isso porque você já faz parte dela, mas a gente não, né? Então, visita aí pelo menos não, visita uma vez por ano cada igreja. E a gente fica um pouco distante, assim, e as semanas de oração, para mim, elas são muito legais também por conta disso, né? Por estar um pouco mais próximo, assim, de vocês. Então é muito, muito, muito legal. Hoje, nós vamos terminar o capítulo 17 de 1 Reis. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia e lembrar de um momento triste da nossa série. Momento onde nós temos proferida por Rebeca, a seguinte frase: eu tenho que entrar, tenho que conversar com os meus filhos e tenho que arruinar o resto da vida deles. Então, eu tenho que ser forte por eles. Alguém se lembra dessa frase ou não? Alguém lembra ou não? Valendo uma caneca, mentira, que eu não tenho. Alguém até inventar um momento aí, né? Vai que eu acerto. Esse é um momento triste do seriado. Esse é o momento onde Rebeca tem que anunciar para os filhos a morte do pai. Não sei se você lembra, mas ela está na porta da casa e ela está falando com Miguel, né? E aí ela tem que entrar e avisar para os 3 filhos que o pai morreu e numa circunstância bastante caótica, né? Alguém não passou por essa parte ainda? Você pode tampar seus ouvidos. Não, se todo mundo já passou, é só para você recordar. Esse é o momento da história do seriado onde Jack morre. Ele tem, na verdade, um problema cardíaco decorrente de ter inalado, né, muita fumaça, porque a casa pegou fogo e agora ele volta para casa para resgatar o cachorrinho da Kate. E aí ele inala bastante fumaça, tem um problema cardíaco, morre. E é uma circunstância bastante complexa, né? Eu não sei se você já passou por algum momento assim da sua vida, onde você precisa dar uma notícia trágica para alguém. Como isso é terrível, na verdade? Como isso é terrível. Eu passei por alguns momentos assim na minha vida ministerial, de ter que acompanhar esse passar ou se dar informação de uma morte, de uma separação, de uma situação crítica assim na vida. Mas nada se compara a 2011, a maio de 2011. Maio de 2011, bem próximo de onde nós estamos aqui, esse era o meu último ano da faculdade de teologia. Isso já era maio, já estava se aproximando já do final do semestre. As aulas elas terminavam na 3ª semana de junho. Então era finalzinho de maio, a gente estava próximo ali das provas finais.
desse que era o penúltimo semestre da faculdade. E um mês antes, a avó da minha esposa tinha tido um AVC. Ela morava aqui em Curitiba e exatamente 30 dias depois que ela teve esse AVC, ela faleceu. Era próximo do meio-dia, a última aula. Eu estudava, a minha esposa ela já era professora na escola básica ali do NASP, e meu telefone tocou, era minha sogra, eu já imaginava o que era. E ela falou que a avó da minha esposa havia falecido. Eu acolhi, ouvi a informação, tentei tranquilizá-la e tudo mais, e tive que sair dali para dar notícia para minha esposa. Ela entrou no carro, alegre, feliz, ela não sabia o que estava acontecendo. Eu saí dali, parei o carro debaixo de uma árvore, e ela falou: o que está acontecendo? Aí, tudo que eu tinha formulado na minha cabeça para dar a informação, eu não sei se foi a melhor forma ou não, mas eu falei assim: a gente vai ter que ir para Curitiba. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: Solva faleceu. Ela teve uma crise assim de choro que eu nunca vi na minha vida, nunca vi antes. E foi terrível, foi terrível. Eu não sei se foi a melhor forma de eu dar informação, mas foi tudo que eu consegui naquele momento. Talvez não tenha sido a melhor maneira de dar informação, mas foi aquilo. No decorrer do tempo eu fui melhorando, né, no processo de dar informações ali e tudo mais. E um dia eu estava em um evento, e no meio do evento uma pessoa tinha falecido que tinha um vínculo familiar com algumas das pessoas que estavam ali. E nós tivemos também que dar informação, e havia uma psicóloga, e eu fiquei o restante do evento conversando com ela, de como dar informação, de como falar isso. O fato é que tudo aquilo que a gente ensaia, a gente não consegue falar. Porque nós somos dominados pela emoção, nós somos dominados por aquele momento, por aquela situação traumática e tudo mais, né? E o fato é que nunca é fácil você se aproximar de alguém e dar uma informação assim. Eu acho que essa frase ela sintetiza muito bem, né? A frase da Kate ela sintetiza muito bem esse momento. Porque querendo ou não, a gente marca a história negativamente. O portador da notícia, ele marca a história. Na década de 90, no início da década de 90, meu sogro faleceu. Eu não conhecia minha esposa ainda, ela era uma criança e o pai dela faleceu. E ela conta até hoje, de uma forma bem humorada, como ela recebeu a notícia disso. Ela estava no portão da casa dela, o pastor da igreja chegou e abriu o portão, e ela falou assim: oi pastor, tudo bem? Ele falou assim: não, Aline, seja forte, seu pai morreu. Foi tudo que ele falou para ela. Uma criança que, sei lá, deveria ter um pouquinho mais do que a idade da minha filha tem hoje. Nunca é fácil, nunca é fácil. E aqui em 1 Reis capítulo 17, nós temos um relato assim bastante trágico, muito, muito trágico. Se você já está com a sua Bíblia aberta ou acessada aí, me acompanhe na leitura. 1 Reis capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 17 também até o final do capítulo. A Bíblia diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim ele morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que é que você me fez? Você veio para lembrar dos meus pecados e matar o meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxesse desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar, e fizesse o filho dela morrer? Em seguida, Elias deitou sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias, e o menino voltou a viver. Elias levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Esse é um relato triste por si só. Esse é um relato triste pela circunstância.
Eu não sei se você já acompanhou isso, talvez você já tenha tido isso como experiência em algum momento da sua vida, mas é terrível acompanhar um pai ou uma mãe que perdeu seu filho. Que coisa terrível, que coisa terrível. Sabe, não sei se alguém teve essa triste experiência, ou pode contar um relato assim em primeira pessoa. Eu não consigo imaginar o que é isso, a dor dessa pessoa. No entanto, quando eu olho para essa circunstância, quando eu olho para a situação, e obviamente que as reações das pessoas diante de uma circunstância assim tão limite, tão, sabe, o ápice assim da tristeza, da dor, do sofrimento, fica difícil até mesmo de você dosar a reação das pessoas. E de você achar algum tipo de lógica na reação das pessoas. Não tem como, não tem como. Sabe, eu não gosto nem de falar assim, se isso acontecesse comigo, porque eu não gosto nem de pensar uma possibilidade assim. Mas falando bem rápido, porque eu não gosto de falar isso, acho que quem é pai me acompanha nisso, na verdade. Eu não sei o que passaria pela minha cabeça, não saberia qual a minha reação, como a minha reação se daria numa situação assim, numa circunstância assim. Não tenho a menor ideia. Essa é mais ou menos a postura, a reação, que Deus tem com Jó em todo o livro de Jó. Porque Jó fala um monte de besteira. E Deus não leva em consideração o que Jó fala. Não leva. Jó pede para morrer e Deus não leva em consideração o que Jó fala. Exatamente pela circunstância que Jó estava passando. Porque quando nós estamos passando por circunstâncias assim, limites, a grande verdade é que a gente perde a razão. E sabe, eu não estou falando isso daí para validar talvez alguma circunstância negativa que você fala, mas talvez para a gente acolher pessoas quando estão passando por circunstâncias assim, sabe, de relevar e tudo mais. Agora existe um fato aqui, que para mim é bastante preocupante, A primeira pessoa, talvez, que aquela mulher viu, que aquela mulher visualizou, ela olha e coloca a culpa. E para mim isso é bastante preocupante. Não quero incorrer aqui em uma contradição, absolutamente. Mas para mim esse é um fato bastante preocupante. Não para julgar a postura dela, mas para refletir na minha vida, de qual é a minha postura quando circunstâncias adversas elas acontecem. Quando situações ruins acontecem. Quando a meta estabelecida não é atingida, quando o plano que tinha sido idealizado de uma maneira perfeita não acontece, qual é a sua reação? Qual é a sua reação? Nós vivemos em uma cultura onde talvez muito pelos filtros das redes sociais, nós buscamos o perfeito. E não existe nada de errado na excelência. O grande problema é a patologia, que não é a excelência, que é o perfeccionismo. E nessa busca pelo perfeito, quando ele não acontece, a nossa tendência é encontrar culpados. Eu idealizo uma família perfeita. Quando não acontece, culpado. Quem é o culpado? Eu idealizo um programa perfeito. Quando ele não acontece, quem é o culpado? Eu idealizo um relacionamento perfeito. Quando ele não acontece, quem é o culpado? Eu idealizo um projeto perfeito. Quando ele não acontece, quem é o culpado? Eu não sei se você já acompanhou o blog Guia do Homem Moderno. Os dois idealizadores, escritores, eles lançaram um livro há pouco tempo. E é muito interessante que em uma sessão eles falam um pouquinho a respeito da culpa. Não sob a perspectiva psicológica, mas sobre a ideia do porquê nós culpamos. E eu achei muito interessante. E destaco alguns tópicos aqui para vocês que eu acho que faz muito sentido. Um dos tópicos, eles falam o seguinte, porque é conveniente. Achar um culpado para algum fracasso na vida é conveniente.
é um analgésico para a alma. Um outro aspecto, é melhor ser o que culpa do que o culpado, é ou não é verdade? Então, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Já deve ter visto esse meme em algum lugar da internet. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, é uma postura de defesa, um mecanismo de defesa, onde, se eu não colocar a culpa, eu vou ter que assumir. Se eu não acho um bode expiatório, para utilizar a linguagem do Antigo Testamento, a linguagem de Levíticos, eu vou ter que levar a culpa, eu vou ter que admitir erros, eu vou ter que revisar e vou ter que fazer análise. Então é melhor eu já terceirizar a responsabilidade, terceirizar a culpa, do que assumir. Uma outra perspectiva é que outras pessoas culpam para defender a própria posição, do tipo, olha, não, mas eu fiz certo. A minha posição, ela sempre esteve certa. Os meus argumentos, eles sempre estiveram certos. Eu fiz tudo que sempre estava certo. Eu não preciso mudar. Quem precisa mudar é o culpado. É o culpado. É a culpada. Culpar é evitar. É mais fácil jogar sobre as costas do outro do que realmente olhar para dentro de si mesmo. E aí se evita uma análise, se evita um olhar com sinceridade para dentro da sua vida. E além disso, culpar é uma distração, né? Nós nos concentramos no outro, ao invés de realmente olhar os defeitos da própria alma, né? A coisa mais ofensiva no outro é exatamente aquilo que mais nos machuca, aquilo que mais chama a nossa atenção, aquilo que mais é ofensivo no outro, talvez seja exatamente aquilo que nós mesmos fazemos. Mas nós olhamos para o outro e é melhor olhar no outro aquilo que ele faz, do que reconhecer aquilo que está errado. É interessante que nós vemos um pouco disso nessa mulher. Porque ela olha para Elias, e nós não temos nenhum relato de que Elias em algum momento admoestou ela. Nenhum relato. Nós não temos nenhum relato de uma pregação de Elias. Nenhum relato. Mas é interessante que ela olha para Elias, olha para o seu filho, olha para dentro da sua vida, e ela é muito clara, ela é muito explícita, porque ela fala dos meus pecados. Você veio para cá, meu filho morreu por causa dos meus pecados. A culpa não era dela. Ela acha que a morte do filho é consequência do pecado. Mas ela não reconhece o seu pecado. Obviamente que a morte do menino não era por causa do seu pecado, mas ela acha que é por causa disso. Mas ao invés de reconhecer que ela precisava de perdão, ela fala, mas a culpa é tua, Elias. A culpa é sua. Porque foi você que veio aqui para me lembrar dos meus pecados, que mataram o meu filho. Existem duas perspectivas aqui equivocadas. A primeira delas é que Deus castiga. Essa é a primeira perspectiva errada. A segunda perspectiva errada é essa da culpa. E se ontem nós tínhamos um paralelo de duas histórias que se combinavam, duas histórias que eram compostas de um drama, de uma ordem estranha, de fidelidade e de um desfecho milagroso, hoje o paralelo ele não é por sinônimo, hoje o paralelo é por antônimo. Não é por igual, é por diferença. Porque a atitude de Elias é absolutamente diferente da atitude daquela mulher diante desse cenário. Porque é óbvio que a dor da mulher era grande, mas a dor de Elias também era grande. Afinal de contas, há um bom tempo, Elias era de dentro daquela casa. Elias fazia parte daquela família. A ponto de Elias falar que ele toma o corpo do menino e sobe para onde? Para o seu quarto, para o seu aposento. Elias também havia perdido alguém que era próximo dele. A dor não se compara, alguém pode falar, e eu concordo com você. Mas por mais que a dor não se compare da mãe com a de Elias, Elias também tinha dor. Elias também perdeu alguém. Afinal de contas, era alguém da sua própria casa, da sua própria família. Mas a atitude dele é absolutamente diferente. A atitude de Elias é pegar o menino do colo da mãe e não falar absolutamente nada para a mãe.
Elias pega o menino dos braços da mãe e leva Elias até em cima da casa. E ali em cima da casa, Elias, quando sobe ao quarto, ele não briga com a mãe, ele não responde à mãe, ele não devolve na mesma moeda, do tipo falar assim, são os seus pecados mesmo. Nada, absolutamente nada. Ele apenas pede, me dá o corpo e sobe. Mas é interessante que ele briga com Deus. Ele briga com Deus. Quando acusado injustamente, Elias silencia diante da mulher e abre o coração diante de Deus. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu fico pensando quantos problemas na minha vida seriam evitados se a minha postura fosse essa. Silenciar diante das pessoas e rasgar o verbo diante de Deus. E abrir o coração diante de Deus. Pense na sua vida. Quantas circunstâncias, quantas situações, quanto de bem aconteceria se essa postura fosse adotada. Diante de uma acusação, diante de algum problema, diante de alguma circunstância desafiadora, abre-se o coração diante de Deus e silencia diante dos acusadores. E aí existe algo incrível. Algo incrível. Elias pega o corpo do menino, o texto diz, a partir do versículo 19, ele tomou o corpo do menino, subiu no braço, subiu até a parte onde ele se hospedava, clamou ao Senhor, em seguida ele se deitou sobre o menino 3 vezes. E orava ao Senhor 3 vezes para que o menino voltasse à vida. Sabe o que significa isso? Qual é o significado de Elias se deitar por 3 vezes sobre o corpo sem vida daquele menino? Por que ele fez isso? Qual é a ideia por detrás desse ritual? Por detrás dessa prática? Por detrás dessa liturgia? Se alguém lhe perguntasse, qual é o maior milagre da Bíblia? O que você falaria? O que você falaria? Alguns podem falar assim, ressurreição de Lázaro, né? Entre muitas aspas, contaminados por Ellen White e tudo mais. É verdade, é verdade. E no Antigo Testamento, qual é o maior milagre? Você consegue pensar? Esse é o primeiro que vem na nossa cabeça, né? A abertura do Mar Vermelho. Foi grande ou não foi? Gigantesco. Derramamento das pragas, o que você acha? Foi grande ou não? Gigantesco. Queda do muro de Jericó. E aí? Maná, grande ou não? Está ficando difícil a nossa disputa, né? Uma eleição acirrada. Volta do povo de Israel do cativeiro de Babilônia. Profetizado alguns séculos antes. Grande coisa também, né? Você pode escolher qualquer um desses aí. Para mim, esse é o maior milagre do Antigo Testamento. Disparado, disparado. Isso acontece por um motivo muito simples. Muito, muito, muito simples. A grande pergunta do porquê Elias se deita sobre o menino 3 vezes e clama ao Senhor, que ritual é esse? Que prática é essa? Que liturgia é essa? Ela se dá exatamente pelo mesmo motivo que eu coloco esse como o maior milagre do Antigo Testamento. Você pode folhear a sua Bíblia, de 1 Reis, capítulo 17, até Gênesis, capítulo 1, e você não vai encontrar nenhum relato de ressurreição. Nenhum relato de ressurreição. Esse é o primeiro relato de ressurreição na Bíblia. Primeiro relato. Antes desse, não existe nenhum. Elias, talvez ele tenha sido aquele que cunhou o termo ressurreição, porque essa palavra não era empregada antes dele.
ressuscitar, trazer de volta a vida. Ninguém. E é muito interessante que quando nós olhamos esses outros milagres, tipo a abertura do Mar Vermelho, Moisés vira para Deus e fala assim: o que eu faço? Deus fala assim: por que você pergunta a mim? Fala ao povo que marche. E Deus manda marchar. Não explica o que vai fazer, é verdade. Mas Deus manda marchar. Maná. Eu vou fazer comida cair do céu. Apenas saia, pegue a porção necessária para você, não acumule, a não ser no sexto dia, pega a porção dobrada, está tudo certo. Derramamento das pragas, acontecia com os egípcios, não acontecia com os judeus. Morte dos primogênitos, o que tinha antes? Olha, gente, vai ter morte dos primogênitos. Celebrem a Páscoa, não esqueçam de passar o sangue pela porta. Todos os milagres. Queda dos muros de Jericó. Olha, gente, você vai fazer o seguinte: durante 6 dias, vocês vão sair, dar uma volta sobre Jericó. No 7º dia, 7 voltas, e depois toca a trombeta e cai o muro de Jericó. Qual é a ordem de Deus para Elias nesse momento? Qual é a palavra de Deus para Elias do tipo assim: Elias, vai lá, deita 3 vezes, uma em nome do Pai, uma em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e ressuscita o menino? Nenhum. Não apenas não existe precedente na Bíblia para a ressurreição, como não existe ordem de Deus para Elias fazer o que fez. Elias, por confiar em Deus, se apoderou de uma ousadia que eu não vejo em nenhum outro personagem bíblico, e se deita sobre o menino, porque ele achou que aquilo poderia fazer alguma coisa, ou que aquilo fazia parte, porque Elias não tinha nenhum manual de ressurreição, não tinha nenhum exemplo de como fazer ressurreição, não tinha um tutorial de profetas que fazem ressurreição, não tinha nada disso. Ele simplesmente fez o que achou que tinha que fazer. E o fato de ter se deitado sobre o menino 3 vezes é absolutamente irrelevante. O fato principal aqui é que diante de um problema que nós não conseguimos, ou que eu não consigo, e talvez a maioria aqui não consiga, dimensionar a dor de uma pessoa, Elias, ele realiza com ousadia esse milagre, ou clama a Deus pela realização desse milagre. Por tudo isso, eu acredito, e coloque, se você não concorda, fique tranquilo que a gente não vai perder a amizade, que esse é o maior milagre do Antigo Testamento. Pela ousadia do profeta, pela ousadia dele, de colocar o seu pé onde outros não tinham colocado, de arriscar de uma forma que outros não tinham arriscado. Em 1997, eu tinha 11 anos de idade. E com 11 anos de idade, em janeiro daquele ano, eu participei do funeral de um primo, que tinha morrido de câncer com 14 anos de idade. 14 anos de idade. Ele tinha a mesma idade do meu irmão e nós éramos muito amigos. Muito amigos. Ele descobriu a doença e morreu em intervalo de 9 meses. 9 meses. Quando ele descobriu a doença, começou o tratamento. 3 meses depois, nós viemos visitá-lo aqui no Hospital Erasto Gettner. E na volta, meus pais abriram o jogo com a gente. Falaram assim: olha, não tem o que fazer. Aproveitem os últimos momentos com o seu primo. E nós sabíamos o que ia acontecer. 9 meses depois ele faleceu. E desde que meu pai tinha falado esse negócio para mim, na mente de uma criança de 11 anos de idade, eu tinha muito claro que todas as noites eu orava por ele.
Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma noção de o que era orar de madrugada foi nesse contexto. Porque nesses 9 meses, todas as madrugadas, a nossa família acordava para orar pelo Marcelo. Todas as madrugadas, todas as madrugadas. A exceção foi a última, porque no momento em que meus pais nos acordariam para orar, eles nos acordaram com a notícia de que ele tinha falecido. E nós íamos orar, ia todo sonolento assim, né? Mas nós orávamos ali e tudo mais. E quando eu voltava para a cama, na minha cabeça de uma criança de 11 anos de idade, de um adolescente, com 11 anos de idade, eu tinha um plano muito claro na minha cabeça. O plano era o seguinte: se o Marcelo morrer, no funeral dele, eu vou chegar do lado do caixão e vou orar para ele ressuscitar. Esse era o meu plano. Esse era o meu plano. Durante 9 meses eu arquitetei isso na minha cabeça. Se ele morrer, eu vou chegar do lado do caixão dele e vou fazer uma oração em voz alta e vou pedir para ele ressuscitar. E eu tinha feito uma cirurgia no pé e eu cheguei de muleta. E do lado do caixão dele eu pensei assim, eu só não vou fazer em voz alta, mas eu vou. E eu orei do lado do caixão do meu primo, pedindo a Deus para que ele ressuscitasse. E é óbvio que ele não ressuscitou. Você deve estar esperando. É óbvio que ele não ressuscitou. Não ressuscitou. E eu guardo essa história até hoje no meu coração. Até hoje. 2 coisas me incomodam. Eu não sei por que o Senhor não atendeu a minha oração. Mas isso me incomoda muito. O meu principal incômodo é aonde está hoje, 15 anos depois, a fé daquele menino. Onde ela foi perdida? Em que momento da minha vida, em que etapa da minha vida, essa fé foi perdida? Eu acredito que quando eu chegar no céu, o Senhor, em algum momento da eternidade, Ele vai me abraçar, vai me levar para algum cantinho, e vai falar assim, Tiago, deixa eu falar um negócio para você, eu não fiz isso por causa disso. Você entende hoje? E eu vou entender. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso daí comigo, tenho certeza. A minha maior inquietação hoje não é porque é que Deus não atendeu aquela minha oração, não é. A minha maior inquietação hoje é aonde no decorrer do caminho essa minha fé ousada, ela foi enfraquecendo. Aonde? Há pouco tempo atrás, eu fiz uma visita para uma pessoa também em estágio terminal de câncer. E eu estava com alguns líderes da igreja no carro. E eu fiz aquela oração protocolar, ungi a pessoa. E naquele momento, pela primeira vez, eu abri meu coração nesse aspecto. Da mesma forma que eu vou abrir com vocês hoje. Eu falei a eles, essa é a minha maior frustração no ministério. Essa é a minha maior frustração. Não a frustração de ver pessoas morrendo. Não é isso, não é essa. A minha maior frustração é não ser ousado o suficiente para chegar diante desse leito e falar, levanta e anda. Essa é a minha frustração. É chegar do lado do leito e falar assim, você está curado em nome de Jesus, levanta. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de chegar num hospital e falar assim, sai daqui porque você está curado. Eu não tenho coragem. E sabe, você pode me julgar, mas eu acho que você consegue se unir comigo nessa frustração. Em alguns momentos da minha vida, eu evito ler Atos. Porque eu olho a intensidade, a profundidade, sabe, do relacionamento que aquelas pessoas tinham com Deus. E eu olho para a minha vida. Eu olho para a gente. Para o tanto que a gente tem e para o tanto que nós somos, e eu fico pensando assim,
Aonde está esse poder? Aonde está essa ousadia? Da gente chegar e falar, da gente chegar e confiar, da gente chegar e se posicionar, aonde está? Aonde nós perdemos? Ou será que algum dia tivemos? Quero generalizar, então, aonde eu perdi? Aonde eu perdi? Você pode falar que em 1997 a minha fé era infantil. Você pode falar isso. Eu posso concordar com você. Mas se hoje Deus virasse para mim e falasse assim, Tiago, qual é o seu maior sonho? Eu falo, Senhor, eu queria ter a mesma fé infantil de 1997. Eu queria ter hoje. Eu queria ter. Eu queria ser tão sincero com Deus e poder fazer exatamente isso que Elias ele fez. De uma forma verdadeira. Sem me importar se eu ia passar vergonha na frente das pessoas, sem me importar. Sem me importar de parar diante de uma pessoa sofrendo de uma circunstância assim, ou uma circunstância análoga, ou qualquer outra circunstância que traga sofrimento. E fazer algo em nome do Senhor. Hoje à tarde, enquanto eu relia novamente essa história, eu fui impressionado por Deus a escrever um pouco sobre ousadia. E eu cheguei a algumas conclusões, elas são muito particulares, isso daqui talvez não seja um sermão, isso aqui é muito mais percepções minhas, anotações minhas que eu quero compartilhar com vocês. Para mim, ousadia é o oposto de timidez. Não sabe aquela timidez da nossa personalidade, mas essa timidez do tipo, nossa, o que as pessoas vão pensar? Para mim, ousadia é um compromisso inabalável com o Senhor. Tão firme que eu vou me posicionar ao lado daquilo que é certo, mesmo que isso custe o meu cancelamento. Para mim, ousadia é isso. Para mim, ousadia é a coragem para eu ser coerente. Coerente entre palavras e ações, aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. E eu comecei a folhear a minha Bíblia e achei alguns textos sobre ousadia, né? Do tipo 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 1 Coríntios 16,3, estejam vigilantes e mantenham firmes na fé. Sejam pessoas de coragem, sejam fortes. 1 João 4,18, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo, porque o medo não supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E daí, de repente, eu fechei minha Bíblia e falei assim, tá, chega. Já entendi, Senhor. Já entendi. Mais do que nunca eu fui impressionado por essa história. A voltar a ter ousadia no Senhor. Sabe, mas essa não é uma ousadia para ganhar like, para ser trend, não é nada disso. É porque quando Elias foi ousado, não sei se você se lembra de ontem, quando eu falei para nós grifarmos aqui uma palavra, em algum local aqui, a mulher, ela se vira para Elias e fala para Elias assim, o teu Deus, o teu Senhor. Ela vai fazer conforme a palavra do teu Deus, a palavra do teu Senhor. Versículo 24, no final da história, pela ousadia de Elias. Então a mulher disse a ele, agora eu tenho certeza, agora eu tenho certeza, que você é um homem de Deus. E de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Ela não teve essa convicção com a farinha e o óleo.
ela teve convicção quando Elias foi ousado. O milagre não foi a ressurreição do filho. O milagre foi a crença da mãe. O milagre não foi o filho voltar à vida porque em algum momento no futuro ela morreu e o filho também morreu. O milagre foi que aquela família creu no Senhor. Porque Elias foi ousado. Foi ousado. Não foi tímido. Não teve medo. Não pensou no cancelamento, na morte social, na sua reputação. Ele ousou. E porque ele ousou, não apenas o seu nome está registrado na Bíblia, mas talvez o nome daquela família está registrado no livro dos céus. E é isso que eu quero convidar você a orar ao Senhor nessa noite. Por ousadia. Sabe, eu não quero convidar você a ser um frequentador de funerais que vai parar do lado de caixões e falar isso. Não isso. Mas é entender que quando o Senhor entra na nossa vida, Ele lança fora todo medo. Ele cura a nossa timidez. E Ele nos envia para que através da nossa ousadia, pessoas creiam nele. Pessoas sejam salvas por Ele. Pessoas olhem para a gente e falem assim, agora eu creio. Agora eu creio. Fico imaginando quantos milagres o Senhor pode fazer através da nossa vida. Quantas pessoas Ele pode alcançar. Quantas coisas Ele pode fazer. Mas para isso, é necessário que eu e você sejamos ousados. Eu quero convidar você a orar por isso nesse momento. Mais uma vez a gente vai ser abençoado pela música, Fernando. Mais uma vez, pode vir. Enquanto o Fernando ele canta, eu quero que você se coloque diante do Senhor, pedindo por ousadia. Que Ele afaste a timidez da sua vida. Que Ele lance fora todo medo. E que a sua ousadia no Senhor seja maior, mais forte e mais intensa que qualquer outra coisa. Que Deus nos abençoe. Para curar alguém, quando Ele me unge para levar libertação, quando socorri eu estendi a mão. Isso não fala de quem eu sou, mas de quem Ele é em mim. A honra é dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então através de mim, sou como flecha em tuas mãos, onde me lançares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver para te servir e honrar. A honra é dele, a glória também.
Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção é ser apenas um instrumento teu, Senhor. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me lançares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. E honrar. Amém. Pode fechar os seus olhos? Nós vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça que nos alcançou em algum momento, e por ela nós estamos aqui hoje. Obrigado porque o Senhor não apenas nos alcança com essa graça, mas o Senhor nos envia para nós sermos agora mensageiros dela. Lá atrás, nós éramos alvo da graça, e agora nós somos a flecha, através da qual ela é recebida na vida de outras pessoas. Em algum momento, ó Deus, nós éramos os destinatários da graça, mas agora o Senhor nos faz remetentes dela, e nós louvamos o teu nome por isso. Talvez, ó Deus, nós precisamos fazer um momento de pedido de perdão, pela timidez, pelo medo, por às vezes, ó Deus, não confiarmos no Senhor o suficiente para avançarmos, para testemunhar com ousadia. Por favor, nos perdoe, ó Deus, se isso for o caso. Mas nos dá uma fé, uma confiança no Senhor, tão grande, ó Deus, como a que fez Elias se posicionar diante daquela mulher e vivenciar o primeiro milagre de ressurreição na Bíblia. Não sei, ó Deus, se nós teremos essa experiência, mas é bem provável que existam pessoas que estão morrendo espiritualmente, e o Senhor conta com a nossa vida, com a nossa influência e com a nossa ousadia para alcançá-los. Ó Deus, nos perdoe e muda o cenário se às vezes nós nos preocupamos mais com a nossa reputação, com aquilo que as pessoas vão pensar. Nos perdoa se a gente pensa muitas vezes que nós somos minoria e por isso somos irrelevantes. Ó Deus, a história de Elias, ela nos mostra que o Senhor e Elias foram a maioria diante de Israel. E nós entendemos que hoje isso também é verdade. Mas para isso, todo medo, toda timidez precisam ser lançados fora. E no seu lugar, ser colocada a ousadia. É assim que nós queremos sair da tua casa nessa noite. Certos de que após um encontro com o Senhor, nós saímos em ousadia no teu nome. Nos dê essa confiança inabalável. Nos dê, Senhor, experiências que nós podemos contar em primeira pessoa. A glória, ela vai continuar sendo sua, mas nós nos colocamos em tuas mãos, para que a tua glória apareça, para que o teu nome seja honrado e para que pessoas sejam salvas. Nós nos colocamos em tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe você. Tenha uma ótima noite e até amanhã.